Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, ao nosso primeiro editorial da semana, segunda-feira. Um dia muito abençoado para todos vocês. E, sabe, um dia maravilhoso, um dia espetacular para todos vocês. Não é todo dia que um país consegue se livrar, vencer 20 anos do domínio de uma esquerda radical, de uma esquerda socialista, da pior estirpe, né? Então, mesmo que seja agora um país vizinho, tá? E já estou de planos para ir, visitar o país. Em novembro agora já tem a mudança do presidente, né? É um país que realmente tem muita coisa a apresentar, como, por exemplo, para quem não conhece, Santa Cruz de la Sierra, enfim, né? Um país muito bom, e que bom que tem um país agora a mais, né? Sem o domínio da esquerda, que espero que fique anos, né? No poder, assim como a esquerda ficou, para poder solucionar o problema do país. Mas enfim, vamos falar sobre tudo isso aqui. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar e bora entender o que está rolando aí na América Latina, tá? Matéria do El País, tá aqui de lá do Uruguai, né? Agora eu tô no Paraguai. O fim de 20 anos da esquerda na Bolívia, o centro-direitista Rodrigo Paes foi eleito presidente. O país andino fecha, um largo ciclo de socialismo iniciado em 2006 com Evo Morales, e no que se nacionalizaram os recursos naturais e se romperam as relações com os Estados Unidos. Então, desde 2006, o Evo Morales rompeu as relações com os Estados Unidos. É um país absolutamente socialista, vive uma das piores crises, de todas, das últimas 20 dos últimos 20 anos, das duas últimas décadas. Está passando por crise, violência, ou seja, tudo aquilo que a esquerda te entrega, tudo isso que você está vendo, aflorar e crescer aqui no Brasil, foram 20 anos, sendo adubados pela esquerda lá na Bolívia, e agora está chegando ao fim. E até a G1 teve que comemorar, novo presidente da Bolívia, eleito Rodrigo Paes, põe fim a 20 anos de governos de esquerda no país. E aí, o que é o impressionante aqui? Que neste caso, eles vêm com aquele discurso, olha, centro-direita, é a nova centro-direita que põe fim, mas é uma direita igual à direita de Bolsonaro, tá? Rodrigo Paes, do Partido Democrata Cristão, foi eleito como presidente na Bolívia nesse domingo, após um histórico segundo turno, marcado por uma guinada à direita do país após 20 anos. Essa foi a primeira votação de segundo turno da história do país. A esquerda sempre ganhou no primeiro turno. Coincidência, Coisa impressionante, Além do vencedor, Paes, o segundo turno foi disputado pelo ex-presidente Jorge Tudo Quiroga, também, de direita, tá? Durante a campanha, Paes afirmou que quer conquistar os eleitores frustrados com a esquerda por meio de propostas mais moderadas para neutralizar a polarização no país. Filho de um ex-presidente, que é o Jaime Paz Zamora, ele indicou diálogos com Lula. Olha que gracinha. Ele falou o seguinte, olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu tô aqui para fazer a Bolívia crescer. Eu quero abrir o mercado, quero proibir o comunismo, E uma das propostas dele é criminalização do comunismo. Abrir o mercado, ele falou, o lema dele é capitalismo para todos, Deus, família e pátria. Ora só! Até agora ninguém falou que é um tema fascista lá na Bolívia, Deus, família e pátria. É porque trocou de lugar, Deus, família e pátria. Rodrigo Paes ganhou a segunda volta, ou seja, o segundo turno na Bolívia. Pois é, já era para a esquerdinha lá, Paes provém do Partido Democrata Cristão e chega ao poder já falando que quem domina, que quem controla, que quem faz a gestão é um homem, mas que os princípios quem lhes deu foi Deus. Então ele é do Partido Democrata Cristão. E a sigla, o tema da campanha dele foi capitalismo para todos. E a promessa de modernizar o Estado, reorientando a economia de mercado.
Hoje, não ganha Rodrigo Paes, ganha Bolívia. Na democracia, todos ganhamos. Sinalizou em seu discurso, depois de reconhecer a vitória em que se sintetizou a sua visão. Deus, a família e a pátria são a base do nosso compromisso com a Bolívia. Agora você imagina o trabalho que ele terá, né, depois de 20 anos, né, do domínio dessa esquerda radical, né, que esteve na América Latina. Eu não sei como o Brasil, né, se permitiu, como deixaram o Brasil regredir tanto, né, deixando essa esquerda radical voltar ao poder aqui no Brasil, né, aí no Brasil. Mas literalmente, né, o que se vê é uma guinada de toda a América Latina. O próximo vai ser o Peru, tá? Então o Peru é o próximo a mudar o regime de governo, né, e passar para uma democracia de direita. E aí, né, com a onda Donald Trump, tá havendo uma varredura, né? E aí, hoje tem muita gente cantando vitória. Ai, porque o Lula está forte. Ai, o Lula não sei o quê. Gente, nem começou o jogo, tá? Nem começou o jogo. Tá no campo só tem um jogador ainda, que se chama Lula. E do outro lado, tem um monte de jogador doido para entrar em jogo, mas ninguém está escalado ainda. Então, calma o jogo começar. Então, assim, me preocupa muito. Se o Lula ganhar de novo, é provável que eu até desfaça das minhas empresas no Brasil e pula fora. Há uma grande possibilidade, né, de que isso aconteça. Porém, né, o que eu digo para vocês? É importante ressaltar que o jogo ainda tem muito o que acontecer, tá? Então, nada impede de um dos candidatos, né, de dar um jogo à lá Maria Corina Machado e o Bolsonaro falar quem é o candidato e todo mundo falar, é ele mesmo, e mudar a regra do jogo, né? Uma direita bolsonarista, essa hoje eu vejo com dificuldade. Mas, cara, eu não duvido nada. Tem o Nunes Marques, tem um recurso na mão do Fux, tem muita coisa que ainda pode acontecer, né? O Brasil virou uma caixinha de surpresa. Isso aqui é mais interessante e emocionante do que série da Netflix. É como quando tá rolando, né, aquela cena onde o mocinho tá lá moribundo, caindo no chão, já apanhou 1 milhão de horas ali e o bandido bate nele, o cara tá todo caído ali no chão, de repente, a hora que tá terminando a cavalaria, chega e o jogo vira, né? Geralmente os filmes são assim. Na política eu tô vendo que isso pode acontecer também. Então, para quem tá contando vitória aí com o moribundo Bolsonaro, pode se surpreender? Pode, tá? Ninguém nega essa possibilidade. Não é o que o cenário desenha, mas ninguém nega essa possibilidade, né? O que tem que parar de acontecer? Parar de acontecer a brigaiada, a treta, né? Ó, o pessoal pediu para mim aumentar um pouquinho a tela, então eu vou aumentar um pouquinho da tela desse vídeo aqui, né, da juíza Ludmila Lins Grilo. Dá uma olhada. Se foi uma declaração infeliz do Paulo, isso é um erro entre 1000 acertos. Então, tudo isso que fizeram com o Paulo, para mim, é ingratidão e emocionalismo. É ingratidão e é emocionalismo você abandonar para trás alguém que fez tanto pelo Brasil nos últimos tempos. Aliás, poucas pessoas fizeram tanto e de forma tão efetiva como o Paulo Figueiredo. Então esse negócio, para mim, Ludmila, esse negócio de no primeiro erro, na primeira discordância, na primeira desconformidade, você larga a pessoa para trás, já diz que a pessoa é traidora, que nunca valeu, nunca prestou na vida. Você começa a xingar, chamar de traidor. Isso é coisa de quem não é confiável. A pessoa não pode cometer um erro, um deslize. Esse negócio de abandonar para trás, esquecendo tudo que a pessoa fez, e recentemente, coisas boas que a pessoa fez, isso é coisa de quem na primeira oportunidade te deixa para trás, te abandona no caminho. A pessoa esquece tudo que você fez por ela no passado. Se ali do nada, você fez tudo por ela, do nada, por conta de um negócio que a pessoa não concordou, aí você passa a não valer mais nada. Então, para mim é isso. O Figueiredo, ele tá ralando. E muito do que aconteceu, Magnitsky, tudo que aconteceu,
tem o dedo dele, porque ele correu atrás com o dinheiro do bolso. Aí, do nada, ele falou um negócio que o pessoal não gostou, ou ficou desconfiado. Não, então não presta, não vale nada. Isso é coisa de quem abandona na primeira oportunidade. Deus me livre de conviver com gente assim. De ter que viver pisando em ovos, não poder desagradar ninguém nunca. Eu não quero nem se me dou assim. Me desagradei com você, mas você fica à vontade para sair daqui. Eu não vou ficar aqui modificando minhas opiniões, né, para agradar, porque alguém se desagradou de alguma coisa que eu falei. Então, nada, não gostou, estou incomodado, não gosto mais de você. Então vai para outro canal. Aqui você vai ter sinceridade total. Minha opinião, de repente eu posso um dia me retratar, posso achar que eu errei alguma coisa, aí eu falo. Mas por enquanto essa é a minha opinião. Lamento. Né? Agora, por conta de uma opinião pontual ali que aconteceu naquele dia, você desprezar tudo que a pessoa fez durante a sua vida inteira, e foi muita coisa, não foi pouca não. Assim, pra mim isso é coisa de traidor, é coisa de gente que não é confiável. Vamos lá, pessoal. Vocês precisam entender o que está acontecendo. Então, a primeira coisa que está acontecendo é que eu não estou dando conta de voltar para a tela. Espera aí que nós vamos voltar. Calma, que eu sempre dou um jeitinho de voltar, né? Eu sou igual o Lula, eu sempre dou um jeitinho de voltar. Sai fora, bate na madeira, que igual o Lula eu não sou não, tô fora, tá? Mas, assim, brincadeira à parte, o que a Ludmila Lins Grilo tá falando aqui? Tá falando da treta que rolou entre o Paulo Figueiredo e o Jeffrey Chechini. E ela tá certíssima. Olha, por exemplo, a direita, ela tem um ego inflado demais. E, cara, como é bom você ter autonomia, liberdade para falar o que você pensa. E aí é óbvio, você recebe a crítica, mas você fala. Quantas vezes eu já levei paulada de vocês aqui e eu não vou mudar, o meu sincericídio tá aqui, cara. Eu vou falar e às vezes eu vou falar, não, eu acho que esse cara tá sendo um babaca aqui. Quer dizer, eu não falo com essas palavras porque eu não gosto de ofender ninguém, né? Mas assim, às vezes eu falo que, pô, isso aqui tá tudo errado. Igual no caso do Paulo Figueiredo e do Jeffrey Chechini, eu falei, olha, eu acho que o Paulo Figueiredo não precisava ter levantado essa bandeira. Eu acho o Jeffrey Chechini um oportunista. Ok, tá? Tudo bem. Mas, sabe, no momento atual, no dado momento que a gente vive, cara, melhor guardar para si, até ter uma certeza maior, né? Melhor guardar para si, mas eu não gosto dele. Ele está fazendo um ótimo trabalho. Agora, que o Jeffrey Chechini errou demais, mas para mim foi um papelão. Depois que o Paulo Figueiredo fez isso, ele foi num negócio lá com o Superman lá. E aí chegou lá, porque eu vou mostrar quem é você. E aí você começa a atacar a pessoa, o interlocutor, e deixa os argumentos de lado. Para que isso, né? Então eu acho assim, é um jogo e esses dois são ótimos atacantes e os dois têm que estar jogando, né, pro mesmo rumo do gol. O que adianta os dois no mesmo time, né? Um joga para um lado, outro joga para o outro e ninguém mira o gol. Aí fica tenso, né? Então, eu acho que antes de mais nada, o caso agora é mirar a esquerda, é mirar a possibilidade de reeleição do Lula. Esses dois caras têm que mirar isso. Olha só, e o trabalho dos dois está dando resultado, porque tanto o Paulo Figueiredo trabalhou por isso, quanto o Jeffrey Chechini. Nenhum nem outro leva mérito. Mas o que me deu a impressão? O Jeffrey Chechini foi lá e falou, olha, esse caso Felipe Martins vai ser muito importante, vai ser a bala de prata que pode colocar, né, a justiça americana contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O Paulo Figueiredo foi lá e chamou o cara de oportunista e mentiroso por dizer isso. Tá, é a opinião do cara. Tá? E aí, todo mundo que assiste aqui é mais inteligente que nós. Estamos gravando vídeo aqui com toda certeza. Então, não dá para falar que nós somos os donos da verdade, né? E olha só o quanto isso está dando repercussão. A Mary Anastasia Grady, do Wall Street Journal, fez mais uma matéria citando o caso de Felipe Martins. O caso de Felipe Martins já vem antes, né, do Jeffrey Chechini, que o advogado ali era o eminente Sebastião Coelho. Daqui a pouco vocês vão fazer o quê? Xingar o Sebastião Coelho de oportunista também? Vocês estão de piada, né? Não, tem que parar, tá? Tem que parar. É mais do que justo. O Jeffrey Chechini viu ali uma oportunidade e quer entrar para o Senado. Ok.
O Sebastião Coelho também, ok. O Paulo Figueiredo pode querer ou não querer, ou só falar igual. Eu não quero política de jeito nenhum. Toda hora alguém, Sandro, você podia entrar aí, ó, deputado. Não quero, né? Minha família não vai ser exposta. Olha o que o Bolsonaro passou, né? Tem que ter um amor à pátria muito grande para isso acontecer. Olha aqui uma matéria que saiu no Wall Street Journal sobre esse caso. Devia estar os dois comemorando esse caso do Felipe Martins e não entrando em briga dentro da direita. O Brasil penetrou na proteção de fronteira dos Estados Unidos? O caso Felipe Martins volta a repercutir na mídia americana através de um artigo de opinião da colunista Mary Anastácia O'Grady no jornal Wall Street Journal. Ela diz no artigo, abre aspas, a correção do CBP ocorre mais de 18 meses depois que o senhor Martins, assessor do governo do ex-presidente Bolsonaro, provou às autoridades americanas que não havia deixado o Brasil naquele momento, fecha aspas. Ela conclui o artigo dizendo o seguinte, abre aspas, o caso está em fase de descoberta. Enquanto isso, os americanos têm razão em perguntar o que a CBP está tentando esconder, fecha aspas. O link de acesso a esse artigo já está disponível aqui mesmo no meu perfil nos stories do Instagram. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e hoje é segunda-feira, dia 20 de outubro de 2025. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. É isso aí, ó. Parabéns ao trabalho do Ivan Kleber, que faz sempre com imparcialidade. E é isso, gente. A gente precisa parar com isso, tá? Dessas briguinhas, né? Fica feio para a própria direita, né? Você não vê isso acontecer na esquerda. Falamos do radicalismo da esquerda, mas a esquerda não briga, assim. Quando briga, eles passam pano logo resolve isso aí, né? Olha só, o próprio Jeffrey Checchini citou essa matéria da Anastácia O'Grady aqui. Wall Street Journal, simplesmente Wall Street Journal. Acabou de sair essa matéria, olha ali, dia 19 às 4h23, dizendo que houve uma fraude no sistema migratório americano no caso do Felipe Martins. E pior, olhem a bomba, um dos maiores jornais investigativos do mundo acabaram de dizer que há indícios de envolvimento do governo brasileiro nessa fraude. A quem interessa encampar o discurso do regime de que foi mero erro? Não foi um mero erro, disse Wall Street Journal. Felipe Martins é a bala de prata desse regime que está com os dias contados. Envolvimento do governo brasileiro nessa fraude para prolongar a prisão do Felipe Martins. Felipe Martins preso em uma solitária. Surge um novo I-94 a ser utilizado pela Polícia Federal e pela PGR para manter Felipe Martins preso, para que fosse mais um delator contra o presidente Bolsonaro. Agora, escancarada a fraude do que fizeram com o Felipe Martins. Essa é a verdade. E qualquer fumaça a passar pano nisso, nós iremos enfrentar e rebater. É tudo pelo Felipe Martins e contra esse regime que não vai parar em pé. Felipe Martins é o tendão de Aquiles desse regime. Gente, matéria do Wall Street Journal que ataca, desnuda esse regime que prendeu injustamente Felipe Martins e insiste nessa farsa, nessa fraude da trama golpista. Pois é, não tem que deixar de dar a cutucada, né? Mostrando o ressentimento aqui. Então, assim, é importante, é a hora de ambos comemorarem, né? E deixar essa picuinha, essa coisinha de quinta série de lado, né? Ai, tia, fui eu que fiz o trabalho. Coisa feia. Vamos lá, bora dar continuidade aqui, ó. Vamos lá, galerinha da Left People expõe a hipocrisia e o chilique de boa parte da esquerda. Pensa que não tem confusões e desentendimentos do lado da esquerda? Tem, e muito, não é exclusividade da direita. Separei justamente para mostrar que tem, mas eles conseguem chegar em uma unanimidade. Eles conseguem se alinhar, coisa que a direita não vem fazendo. Mas olha o que ela falou aqui.
Se Jair Bolsonaro tivesse nas mãos, nesse momento, a decisão de indicar mais um ministro para o STF, a gente ia ver piquete na porta do Palácio do Planalto, as redes sociais estariam infestadas de posts cobrando que a indicação fosse uma mulher. E seria, obviamente, uma indicação justa diante do cenário que a gente tem no momento. 10 ministros homens e uma mulher. No lugar disso, quase silêncio. Algumas artistas como Fernanda Montenegro, Anitta, Angélica se pronunciaram, mas a militância da esquerda tá shhh. Mentira, gente. Eles estão atacando quem cobra do presidente que a vaga seja ocupada por uma mulher. Eu escrevi esta semana na Folha de São Paulo sobre a urgência de uma mulher no STF e apontei o silêncio e a conivência da maior parte da esquerda. A reação, o que os extremistas fazem é de sempre, tanto faz esse direito ou de esquerda, tá? Atacam o mensageiro sem debater a mensagem, sem usar argumentos lógicos. Um clássico. Essa gente é tão previsível. Todas as vezes que eu falo sobre questões que envolvem o feminismo, sabe o que eles fazem? Resgatam um trecho manipulado de um vídeo de 2018 para dizer que eu defendo que a deputada Maria do Rosário seja xingada. O que é mentira, porque eu jamais defenderia. Pior, tem comentário de que eu defendo que todas as mulheres de esquerda sejam xingadas. Eu sou Marilis Pereira Jorge, colunista do Meio. Há mais de 10 anos eu escrevo na Folha de São Paulo e há quase 8 eu faço esse mesmo trabalho na internet. Tem uma temporada que tem gente de direita me xingando, na outra é gente de esquerda. Sabe o que eu ouço de gente da esquerda? Que fazer essa comparação é uma falsa equivalência. Gente, a agressividade é a mesma, os métodos são os mesmos. Dos dois lados, a gente que vive de treta na internet para ganhar seguidores e relevância. Tem uma diferença. Essas pessoas de esquerda que têm esse comportamento fingem que são democratas, quando não passam de assediadores, de fascistas, de aproveitadores. Mas eu quero falar também sobre os comentários que chegaram até mim nesses dias de discussão. A esquerda tão barulhenta nessas pautas perde a verve quando a cobrança esbarra no Lula. Fica todo mundo ao pianinho e a urgência de representatividade desaparece. Entre a crítica e o constrangimento, o que eu vi pelo menos foi uma manifestação tímida, silêncio conveniente, ou o que é pior, o endosso, que no fim dá no mesmo, conivência. Eu li muitos comentários de gente que acha que é isso mesmo, tá? Lula tem que escolher quem ele quiser, tanto faz ser homem ou ser mulher, e li tantos outros de ataques diretos a mim. Mas primeiro eu quero ler alguns aqui. Os requisitos são notório saber jurídico e reputação ilibada, que eu saiba. Ou seja, tipo, tanto faz ser homem ou ser mulher, né? Disse a tia Lídia, da Folha de São Paulo. Juro, gente, essas pessoas realmente acham que podem me criticar sem conhecer o trabalho que eu faço, mas dane-se. Lula indicou 2 mulheres para o STF. E olha só, vem os próprios esquerdistas, né, e chamam ela de tia Lídia, nitidamente falando, tiazona, né, zoando o fato dela ser mulher. E é a esquerda que defende, né? Rosa Weber e Carmen Lúcia. Já começou errado porque ele só indicou a Carmen Lúcia. Além de outras 2 mulheres para o Superior Tribunal Militar. E os outros presidentes? A gente não está falando do passado, a gente está falando do presente. A gente está falando de um presidente que abraçou a pauta da diversidade. Um presidente que levantou a pauta do feminismo, a bandeira do feminismo. E agora, quando precisa colocar isso em prática, faz de conta que não é com ele. E faz de conta que não é com ele porque não tem impressão, inclusive dos leitores que o elegeram. Aqui, Lula levou uma mulher ao mais alto cargo público da República, a presidência do Brasil. Quanto tempo faz isso? E quer dizer, tipo, ele fez isso e agora, tipo, não precisa fazer mais nada. Lula gigante, descansa a folha. Ele fez uma mulher sucessora. Quem outro presidente indicou uma mulher? Sabe, ela mesma está falando aqui, né, a passação de pano. Eu, por exemplo, né, precisa reconhecer, vocês sabem que eu sou sincerão, o Pedro Doria, do canal do Meio, é um cara moderado da esquerda, e eu já falei para vocês que tem figuras que, sabe, tem uma tranquilidade, como, por exemplo, o Aldo Rebelo,
Uma figura que, para mim, né, em muitos pontos ele é certeiro, em muitos pontos ele é totalmente errado. O Pedro Doria é uma dessas figuras que, quando ele tem que chamar o Nicolás Maduro de ditador Nicolás Maduro, ele vai chamar. Quando ele fala que o Lula se elegeu com uma promessa e que ele não cumpre nada disso, ele fala. Então, não é aquela figura bitolada, ele é de esquerda, eu discordo da maioria dos argumentos da esquerda e argumentos que ele põe. Mas existem argumentos que não são questão de direita e esquerda, é questão de ter um mínimo de raciocínio lógico, dizendo, por exemplo, que o Lula é um hipócrita que se elegeu com a pauta da diversidade e vai colocar um cara lá só para fazer as vontades do próprio governo. Então é isso mesmo, tá? Tem gente da esquerda que é radical e tem gente da esquerda que não é um baba-ovo do Lula. É isso. Naquilo que você acha que, pô, Caio eu posso concordar, de Caio eu não vou concordar. E é essa a beleza da democracia. E é essa a visão da democracia, né? Então, assim, eu, por exemplo, acho que o canal do meio, o canal do Pedro Doria, é um canal centrado de esquerda, embora eu discorde da maioria dos argumentos por ser de esquerda e eu de direita. Mas é assim que funciona a regra do jogo, tá vendo? Mas olha só, lá dentro, né, tem a galera radical também, que se auto-ataca. Tem, né? Tem. E é nós que não podemos, né, ir nesse caminho. Agora, presta atenção. Quem se auto-ataca? Os seguidores do Lula, os eleitores do Lula. Você vê os players da esquerda fazendo isso? Aí você não vê. Você vê deputados de esquerda saindo em embates públicos, lavando roupa em live? Não vê, tá? E aí eu acho que é um erro gigantesco que a direita comete, né? Eu, por exemplo, você não verá isso de forma alguma. Podem me xingar, podem falar o que for. Teve uma época, né, que teve um cara de esquerda, que é o Portal do José, que me fazia muitos vídeos me criticando, e eu fiz um vídeo, sabe, muito educado. Em resposta, ele me mandou um e-mail e, cara, eu achei que você era diferente, e eu conversei com ele, e é isso. A beleza da democracia é exatamente isso, tá? É exatamente isso. Cada um tem a sua opinião, né? E aí, você simplesmente não precisa concordar, tá? Não precisa concordar. Mas esse negócio de brigar com seus aliados, principalmente, né? Já não concordo muito em você entrar em xingamentos. Discuta nos argumentos com o opositor. O Portal de José é meu opositor porque ele é de esquerda. O Pedro Doria é meu opositor porque ele é de esquerda, mas não quer dizer que eu não tenho argumentos que eu acho que ele está certo, tá? Então, é isso que a gente precisa debater. Agora, bater de frente entre aliados, aí é que o bicho pega. E eu acho a direita muito imatura nessa pauta, tá? Vamos lá, pessoal. Matéria do Estado de Minas Gerais. Patriotas farão ato na Itália por liberdade de Zambelli no dia de finados, né, pessoal? O que acontece? A mãe da Carla Zambelli está organizando um ato com os brasileiros que vivem na Itália. De frente ali, né, o Palácio da Justiça ali, para pedir, né, clemência em relação a Carla Zambelli, explicitar que a Carla Zambelli, né, teve uma perseguição jurídica no Brasil. A deputada federal teve a prisão decretada por ordenar que seu assessor publicasse um documento falso determinando a prisão de Alexandre de Moraes. São pontos aqui, eu não sei se o Walter Delgatti lá é assessor, né, da Carla Zambelli. Acho que ele nunca foi assessor da Carla Zambelli. Eu acho que tem um equívoco aqui, não tenho certeza, tá? Publicasse um documento falso determinando a prisão de Alexandre de Moraes. Beleza. Então, ela fez algo que mirava Alexandre de Moraes. Quem é a vítima da brincadeirinha? Alexandre de Moraes. E aí ela foi condenada por quem? Alexandre de Moraes. E aí há relatos, né? Existe um argumento aí de que quando o advogado da Carla Zambelli explicou isso, né, para o pessoal da Itália, eles riram. Acharam que o advogado da Carla Zambelli estava tirando onda com a cara deles. Os familiares da deputada federal Carla Zambelli estão convocando uma manifestação organizada pelo grupo Patriotas em Roma,
em defesa da parlamentar. A data escolhida é 2 de novembro, dia de finados, no Largo Argentina, na capital italiana, né? Carla Zambelli, que se tornou aí um caso emblemático, né, do Brasil, mais um dos casos, né, onde deputados entram na mira de ministros do Supremo, tá certo? E é isso, pessoal. Ó, vamos lá. Entre em contato aqui com a Imigra Mais, 16 99321 0648. Entre em contato com a Imigra Mais e se o seu argumento, né, se a sua vontade é ter um plano B em relação a essa loucura, existem 2 países que eu te recomendo muito, tá? Eu tive a experiência, uma eu escolhi para ser o meu plano A, não mais meu plano B. Hoje eu vivo no Uruguai. São questões pessoais, clima, né? O padrão populacional, assim, educação, saúde do Uruguai. O IDH do Uruguai me agrada, tá? Então, assim, é um país caro, bem mais caro, mas é um país que me agrada do ponto de vista. Agora, eu tô conhecendo o Paraguai, e aí eu tô pensando aqui que eu vou ser obrigado, porque a Fran adorou o Paraguai. Então, assim, o Paraguai é um Brasil de direita, sabe? Não é? É como se a gente pegasse o Brasil antes de 2002, que o Lula assumiu, onde você tinha liberdade de expressão, onde você podia ter sua arma, onde o homem, né, realmente tem postura de homem, né? O homem é o provedor da casa, as mulheres são femininas. É aquele perfil de direita mesmo, é aquilo que você espera para o Brasil, onde você vai montar um negócio, o Estado não vai ficar te sacaneando ali, ele não vai te ajudar em nada. Se você busca um Estado que vai te ajudar como empresário, esquece, aqui não é o caminho. Mas se você busca um Estado que vai falar, cara, como é que você está fazendo? Ah, eu montei aqui assim, assim. Você abre a empresa num dia, no outro você começa a trabalhar e você contrata os seus funcionários, não tem aquela, sabe, aquela indústria de multa ambiental e isso. O Paraguai não é assim, tá? Então, é uma vibe muito diferente. Então, para você conhecer, para você entender, você tem que visitar. E eu já recomendo você já conhecer esses países e já tirar sua residência. Hoje, a cédula mais barata é a do Uruguai, tá? É a do Uruguai. Hoje é a mais rápida e barata. A do Paraguai, ela é mais burocrática. Então, você tem que comparecer ao Uruguai, pelo menos o Paraguai, pelo menos umas 3 vezes, e o custo, né, da taxas, tributos, ela sai bem mais caro do que o Uruguai. Mas, se o objetivo é só abrir uma conta, o Uruguai tem um sistema bancário muito mais sólido, uma segurança jurídica muito maior do que a do Paraguai, tá? Agora, se o objetivo é, não, estou caçando um lugar para me empreender, aí a gente pode te dar algumas dicas sobre empreendimento. O que eu percebo hoje do Paraguai? O Paraguai, Asunción, não é aquele lugar, tá, para você vir, se você tem poucos recursos financeiros, se você é pobre, tá? Por quê? Porque aqui você vai tentar buscar empregos, ou você, eu vou lá e vou montar um espetinho, alguma coisa de comida e vou vender para a população mais pobre. Cara, isso aqui já tem aos montes e os paraguaios já fazem e não é isso aqui que dá certo. Aqui é para você investir para uma população assim mais classe média alta premium. O que está acontecendo? Hoje está entrando aqui cerca de 300 brasileiros por dia no Paraguai fazendo sua imigração. E 500 alemães, cerca de 100 franceses, né? Cerca de 30 americanos, tudo isso por dia, são dados que eu analisei. O que acontece? Americanos que ganham em dólar, alemães do euro, franceses do euro, espanhóis também, muitos que ganham em euro, trabalham em trabalho remoto, e esses caras querem usar o dinheiro deles aqui. E aí o que acontece? Eu vi que falta o padrão premium aqui para atender esses caras. Por exemplo, ontem a Fran olhou uma cabeleireira aqui, né, um perfil de uma cabeleireira, provavelmente brasileira. Ela falou, essa mulher é brasileira, isso aqui está muito parecido com as coisas do Brasil. Muito bonito o perfil dela do Instagram. E aí ela abriu para ver os comentários e falou, Sandro, olha aqui,
quase 90 pedidos numa postagem. Quanto que é? Não, como é que eu marco? Onde que é o salão? Eu quero ir. E nada de resposta. Por quê? Porque a demanda está tão grande, porque aqui no Paraguai tem tudo para você atingir a população mais pobre, porque essa população premium começou a vir de 5 anos para cá. E outras figuras da população premium tá vindo para cá para atender elas também. Então o Paraguai é interessante nesse quesito, tá bom? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus, tá? É sempre um prazer. Ó, tô falando mais porque muita gente me pediu, tá? Para falar mais. Ah, fala mais do Paraguai, do Uruguai. Quando você for explicar, mostra um pouco mais do Paraguai e do Uruguai e eu vou fazer isto para vocês, tá bom? Tá? Eu vou tentar depois trazer alguns vídeos, mostrar algumas coisinhas para vocês. Fechou? Combinado? Tá bom? Abraço, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Grande abraço, fiquem com Deus.